Depois de anos obscuros, a esperança volta ao coração dos brasileiros. O Brasil disse não à bandeira vermelha. O Brasil disse sim à bandeira verde e amarelo. Um presidente do Brasil, capitão, Jair Messias Bolsonaro. E um vice, general, Hamilton Mourão. Dos 39 da Era Vermelha para 22 na Era do Mito. 22 ministros com a missão de trabalhar duro pelo Brasil e contra a corrupção. Quem não se adaptou, dançou. Em um ano, os fortes seguiram o capitão e formaram a equipe mais produtiva da história do Brasil. Entre eles, um posto Ipiranga, uma engenheira agronômica, uma advogada e pastora, um astronauta, um engenheiro incansável e até um juiz, símbolo da luta de um povo contra a corrupção. Nesse meio, ela espelhou a mulher brasileira. Ao lado do capitão, a simplicidade e o carisma de Michele Bolsonaro. Ela conquistou os brasileiros. A primeira-dama. E com ela, a bandeira dos brasileiros deficientes e do voluntariado foi empunhada. E conhecemos mais da linguagem de sinais. Sinal de coragem no presidente que não teve medo de ser sincero, ser alegre, ser duro, brincar, sorrir, chorar, de ser brasileiro. Na economia, os sinais de recuperação. FGTS e cotas do PIS/PASEP proporcionando estímulo à produção e ao consumo. Depois de anos de aperto pela crise, o brasileiro pôde finalmente puxar o fôlego com um pouco de alívio. Com mais idosos e menos jovens na ativa, no jogo de xadrez da economia, o problema da Previdência foi enfrentado. E o que ninguém fez, no governo Bolsonaro foi feito. A reforma da Previdência foi aprovada. 800 bilhões de reais em economia em 10 anos. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna, sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Aquilo que era o nosso objetivo número 1 para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma aí do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade aí pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. E embora a carne tenha ficado de vilã, a inflação esteve controlada. Fecha 2019 dentro da meta do governo. Em outubro, ficou em 0,1%, a menor taxa para o mês desde 1998. Taxa Selic, 4,5%, menor juro da história. Economia de aproximadamente 110 bilhões de reais em pagamento de juros em 2020. O que permite que a Selic caia e fique baixo por um tempo é uma combinação de fatores. Tem uma parte que é o fator externo, que o juros está mundialmente muito baixo, mas acho que o fator mais preponderante, o fator mais importante é o fato de o governo ter dado um choque de credibilidade fiscal, e esse choque de credibilidade fiscal nos permite trabalhar com juros muito mais baixos. Bolsa bate recordes seguidos. Pela primeira vez, superou 117 mil pontos. Dólar fecha ano estável, pouco acima de R$ 4,00. A previsão de déficit fiscal de 2019 era de 139 bilhões de reais e não se confirmou. Deve ficar em menos de 80 bilhões de reais. Caiu praticamente pela metade.
Confiança do investidor aumenta no país. Risco Brasil cai, menor nível desde 2010. O PIB brasileiro se mexeu, cresceu além do previsto. Indústria e consumo das famílias foram os grandes responsáveis pela alta. O desastre vermelho vai ficando na história. É o Brasil se recuperando após estar à beira de um colapso nas mãos da esquerda. Mas ainda é preciso muito trabalho. Queda no desemprego. Saldo positivo de 950 mil empregos com carteira assinada. Melhor saldo desde 2013. Você vê, então, que algumas das políticas que o governo fez já começam a surtir efeito. Você começa a ter ganho de investimento. Investimento, por exemplo, foi bom nos últimos 3 meses. Então, como que impacta na vida das pessoas? É emprego e renda. E um programa verde-amarelo, focado nos jovens de até 29 anos que nunca tiveram um emprego formal, e para pessoas com deficiência e trabalhadores que precisaram se afastar do trabalho por motivo de acidente ou de doença. Facilitadores aos empregadores e empreendedores. Hora e vez de quem mais precisa de um apoio. Até 4 milhões de pessoas beneficiadas nos próximos 3 anos. Não faltou coragem para cumprir compromissos e enfrentar a burocracia no Brasil. A Lei da Liberdade Econômica simplificou regras e diminuiu a burocracia. Trouxe mais facilidade na abertura de empresas. Até 3 milhões e 700 mil novos empregos em breve. Até 7% de crescimento da economia nos próximos 10 anos. O empreendedor brasileiro com menos burocracia, menos filas e menos tempo perdido. Acesso a documentos com apenas um clique de distância. Bolsonaro chegou para descomplicar. A quantidade absurda de normas em vigor no país, muitas delas já sem nenhum efeito prático, foi sendo revogada. E o presidente prático e sem papas na língua mandou logo ver. Quer um país descomplicado e mais fácil de ser brasileiro. Bolsonaro queria e Paulo Guedes também. Proposta mais Brasil e menos Brasília. A PEC do Pacto Federativo. Mais recursos para estados e municípios. Rigorosos critérios fiscais de despesa e a diminuição da dívida pública. Uso inteligente de dinheiro parado atualmente em fundos públicos. E municípios com 400 a 500 bilhões de reais a mais nos próximos 15 anos. Choque direto na melhoria da qualidade de vida, onde o povo brasileiro realmente vive. Caluniado durante as eleições de 2018, Bolsonaro não só não terminou com o Bolsa Família, ele calou os críticos, caçou irregularidades no pagamento do benefício, gerando economia de milhões e milhões de reais e o suporte ao pagamento pela primeira vez na história do programa do abono chamado 13º do Bolsa Família. Tivemos, sim, muitas fake news por ocasião das eleições do ano passado. Porque se não tivessem essas fake news, eu teria muito mais voto do que tive. Porque quase todas foram contra a minha candidatura. Entre elas, uma iniciativa bastante desesperada da oposição, que começou a pregar em todo o Brasil, em especial no Nordeste, que nós acabaríamos com o programa Bolsa Família. Então, para mostrarmos que nós não estávamos contra esse programa e queríamos ajudar os pobres, mesmo sabendo que o bom programa social é aquele que sai mais gente do que entra. Nessa data, com a participação do Osmar Terra, o trabalho dele em especial, bem como o Paulo Guedes, que é o homem aqui que é o nosso posto Ipiranga da economia, tá? Nós tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos. Fim de ano melhor para 13 milhões e 500 mil famílias.
e 5 bilhões de reais em dezembro entre o abono e o benefício. O maior repasse já realizado na história, melhorando vidas e ajudando a movimentar a roda da economia do país. Na economia das famílias mais pobres vai entrar mais 2 bilhões e 500 milhões de reais que não existiam antes, né, com a decisão do 13º. 4 bilhões de reais no programa de habitação popular. E o governo entregou cerca de 250 mil moradias populares, iniciando outras milhares. E com a taxa Selic ao menor índice da história, a taxa de juros para financiamento habitacional também despencou. O brasileiro começa 2020 mais perto de realizar o sonho da casa própria. E o governo Bolsonaro prepara grandes avanços para um novo ano da habitação. Um investimento robusto que garantiram a execução de mais de 233 mil unidades que já continuam em construção. Nós entregamos mais de 245 mil unidades este ano. Então, um programa que está rodando com bom ritmo. E a reformulação? Reformulamos. Estamos finalizando a proposta para o presidente, justamente para conseguir atender melhor as famílias que mais precisam. Assertividade histórica na montagem de sua equipe ministerial trouxe um juiz, mais que um juiz. Bolsonaro trouxe Sérgio Moro e ele não perdeu tempo. Parceria foi a palavra-chave. PF, PRF, MPF, siglas e siglas. Trabalho e mais trabalho, simbolizando o enfrentamento. Boa parte da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas está vinculada à criminalidade organizada. Então, o enfrentamento mais duro da criminalidade organizada tem um impacto na redução, igualmente, da criminalidade violenta. E Moro, com os estados e municípios, não deram tréguas. E a violência cedeu. Queda de 22% nos homicídios. 6.900 vidas foram poupadas. Nas 5 cidades onde Sérgio Moro implantou o projeto piloto em Frente Brasil, queda de 44% nos assassinatos. Recorde de apreensão de drogas. E o dinheiro do crime organizado sentiu o golpe. Líderes transferidos estrategicamente e isolados. Ano de crise para quadrilhas e grupos organizados do tráfico. E o governo Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro colocaram as fortunas apreendidas do crime e do tráfico para estruturar o combate à criminalidade. A lei anticrime foi aprovada e, embora tenha sido desidratada pelo Congresso Nacional, mesmo assim trouxe importantes avanços propostos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ano de mais tecnologia no combate à criminalidade. Integração dos dados de diferentes estados. 35 milhões de reais em investimentos no banco de perfis genéticos. Em um ano, o cadastro de DNA multiplicou quase um décuplo a mais do que foi feito desde o início da lei no início da década. E pelo DNA de Moro, crimes insolúveis chegaram ao fim. DNA que denunciou até o homem da mala da rodoviária de Curitiba. Depois de 11 anos, a justiça foi feita para a pequena Raquel Genofre. As mudanças promovidas pelo governo Bolsonaro nas regras para a posse de armas de fogo avançaram. De janeiro a novembro, foram registradas 44.181 armas por pessoas físicas de bem. Ao longo de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou decretos que ampliaram a posse de armas e recuperaram o direito à legítima defesa dos cidadãos. Em setembro, o presidente sancionou uma lei que define toda a extensão do imóvel rural como residência ou domicílio, o que permite ao proprietário ou gerente de uma fazenda andar armado em toda a área da propriedade e não apenas na sede. E o medo dos invasores vermelhos de propriedades rurais também está ficando para trás. Primeiro ano de cada presidente e as invasões do MST. FHC 1995, 145. FHC 1999, 502 invasões. Lula 2003, 222.
Lula 2007, 298. Dilma 2011, 200. Dilma 2015, 182 invasões. E Bolsonaro 2019, apenas 5. A propriedade privada é sagrada. O Estado tem o dever de preservá-la e legalizá-la também. Bolsonaro assinou a MP com regras para a regularização fundiária. Benefício para cerca de 300 mil famílias depois de anos de espera. Um engenheiro que não para. Ministério de Infraestrutura e ministro Tarcísio Gomes de Freitas se combinam. Parcerias para destravar a economia. E vimos crescer os olhos dos brasileiros. Depois de tantos anos perguntando por que não, o governo Bolsonaro diz por que sim, para pesados investimentos em ferrovias, aeroportos, portos e rodovias. O ano para fazer quase o impossível. O governo Bolsonaro desatolando o Brasil. Entre as várias obras, BR-163, elo de ligação entre as regiões norte e sul do país. Depois de décadas de vergonha nacional, a pavimentação do trecho entre Mato Grosso e Pará sai do papel. E o Exército deu orgulho e estendeu a mão. E com o DENIT, o Brasil viu fazer mais com menos e com qualidade. O maior programa de concessões e de atração de investimentos do mundo é do Brasil. E o país desestruturado se prepara para anos de glória e muitas obras em rodovias, aeroportos, ferrovias, portos, geração de energia, hidrovias, mineração, óleo e gás. Ousadia e até 2 trilhões de reais em investimentos. A transformação, poucas vezes vista na história do Brasil, está chegando. O ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura, né? Um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado e deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. E as concessões começaram com a rodovia BR-364-365 Jataí-Uberlândia, 12 aeroportos, 13 terminais portuários e uma ferrovia norte-sul. O governo Bolsonaro viu o ministro Gustavo Canuto empenhado no desenvolvimento das regiões. No Nordeste, o governo investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos hídricos. E a integração do Rio São Francisco avançou. A garantia do abastecimento de água para a querida população do Nordeste. Riqueza, emprego e desenvolvimento. E alegria para toda a região. O cronograma está sendo atendido, execução está boa, mais de 582 milhões investidos neste ano. Só em segurança hídrica foi mais de 1,4 bilhão do governo federal. Então essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a região Nordeste e com a transposição que vai levar riqueza, emprego e desenvolvimento para toda a região. Um Brasil com mais energia, leilões de petróleo e gás e o programa Novo Mercado de Gás, enfrentamento aos monopólios que dominam o setor. Paulo Guedes tem uma aposta e nós brasileiros pagamos para ver. Será que os avanços vão reduzir em até 40% o preço do gás? O gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. Um ano para recorde na produção de petróleo. E 2019 também teve o maior leilão já realizado na indústria do petróleo no país. 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos. E os leilões de petróleo e gás arrecadaram 84 bilhões de reais. Mais produção, mais royalties. Leilões de energia e transmissão, 18 bilhões de reais arrecadados e fortes investimentos para os próximos 5 anos. Expectativa de que 100 mil empregos sejam gerados no setor. Está em curso o início de um ciclo de prosperidade no Brasil.
A violência contra a mulher, tão crescente nos últimos anos, encarada por uma mulher sem medo e pronta para colocar tudo no seu devido lugar. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que trabalha muito e dorme 4 horas por noite. Damares mostrou para que veio em defesa da vida. A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai priorizar a criança com deficiência. A Secretaria da Mulher vai trabalhar a violência contra a menina. Eu não posso falar de violência contra a mulher sem esquecer a menina. Infelizmente, ainda somos o pior país da América do Sul para se nascer menina. A Secretaria de Igualdade Racial, povos tradicionais, como é que estão as crianças dos povos tradicionais? Então o Ministério inteiro vai trabalhar de forma transversal e prioritária a proteção da infância. A infância teve o programa Criança Feliz, 2.787 municípios atendidos, cerca de 2 milhões de crianças e gestantes sendo atendidas em 2019. E valeu até um prêmio internacional disputado entre 120 países e outros 480 programas. E para a alegria do ministro da Cidadania, Osmar Terra, o Criança Feliz do Brasil ganhou. Esse programa, ele foi premiado agora com o prêmio do Wise Awards, que é o prêmio da Cúpula Mundial de Inovação e Educação. É o maior prêmio que tem no mundo para inovação e educação. Nós somos premiados, escolhidos entre 130 países, programas de 130 países, 480 programas, e o Criança Feliz foi premiado. Então a gente está muito orgulhoso disso. Brasil, celeiro do mundo, safra recorde em 2019. E o Bolsonaro acertou mais uma vez. Uma mulher de nome simples, nome de brasileira de coração verde e amarelo, mas de trabalho como agricultor do nosso Brasil. Tereza Cristina mostrou ao mundo para que viemos. Os alimentos produzidos aqui conquistaram novos mercados no planeta como nunca. Novos mercados como a China, para nossos produtos lácteos, Egito e Arábia Saudita, Indonésia, entre outros. No plano agrícola, um ano de recorde também na oferta de crédito rural para agricultores familiares a juros baixos, seguro e apoio à comercialização. E a safra 2020 vem com tudo para quebrar o recorde da safra anterior. Produção de alimentos, exportações do agronegócio e superávit da balança comercial. 44% de tudo que é vendido vem das mãos do agronegócio. Agricultura é Brasil, a superpotência do agronegócio aos olhos do mundo. Quando a gente fala que alimenta 1 bilhão de pessoas por dia, tem muita gente que não acredita. Mas mais fantástico ainda quando você coloca esses números em cada 4 pratos que se come no mundo por dia, tem alguma coisa que vem da agricultura ou da agropecuária brasileira. Nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país. O Ministério da Agricultura, ele vem simplificando, desburocratizando e melhorando o ambiente de negócio para que a gente possa ousar mais, diversificar mais os nossos produtos, tanto internamente quanto para o mercado externo. Na educação, um nome difícil, mas de extrema competência. Abraham Weintraub chegou para colocar os pingos nos is. E o nosso astronauta Marcos Pontes para colocar a ciência na cabeça dos brasileiros. E como resultado da ideologia da educação nos governos anteriores, o Brasil foi mal nas avaliações internacionais. Resultados pífios. Chegou a hora de encarar de frente o problema e muita coisa vai mudar. Uma nova política nacional de alfabetização começa em 2020. Estamos o ano todo conversando com secretários municipais e estaduais para implantar a política nacional de alfabetização voluntariamente nos estados e nos municípios. Então acredito que já o ano que vem
muitas escolas, a grande maioria das escolas no Brasil já vai ter uma nova realidade em termos de método e técnica de alfabetizar as crianças. Escolas cívico-militares saindo do papel. Mais de 50 para começar. Nesse primeiro momento, são apenas 54 escolas que foram selecionadas. E essas 54 escolas começam a funcionar já no começo do ano que vem. Na volta às aulas já tem um modelo instalado. E aí, fechando o modelo, a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil. E o projeto Futurice foi lançado para as universidades. Mais autonomia financeira para as universidades e institutos federais. E o fomento ao empreendedorismo e à inovação e captação de recursos privados. MEC e Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, de mãos dadas, conectaram escolas. Em um ano, mais de 24 mil escolas urbanas e 7 mil escolas rurais conectadas à internet. E a previsão de que, ao todo, cerca de 28 milhões de estudantes terão acesso à internet banda larga. Metade das escolas que não têm na região internet vão estar conectadas via satélite. E vamos expandir rapidamente isso. Eu acredito que ao longo do ano que vem a gente consiga conectar as que faltam no Brasil todo. São comunidades, escolas rurais, mas não para por aí. Nós temos ainda outros 40 mil pontos que nós vamos lotear, vamos dizer assim, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Meio Ambiente, da Justiça. Então vai ser uma utilização plena desses pontos. A carteira estudantil ficou digital e sem custo. O contingenciamento em todos os ministérios para fazer tudo com os pés no chão rendeu murmúrios da esquerda. Mas para quem não rouba, dá para fazer mais com menos. E as demandas foram atendidas. As 80 mil bolsas do CNPq pagas em dia. Tudo funcionou bem no final das contas, conseguimos pagar todas as bolsas em dia, sem nenhum atraso, e isso é importante para a continuidade do desenvolvimento científico do país. O astronauta ministro Marcos Pontes quer colocar o Brasil entre os 20 países mais inovadores do mundo e transformar nosso Brasil em uma potência de lançamento de satélites. E já no primeiro ano, não é que ele conseguiu um passo que a ideologia esquerda segurou por décadas? Parceria estratégica com a NASA. E a base de Alcântara, no Maranhão, voltará a funcionar em 2021. Previsão de arrecadar até 10 bilhões de dólares por ano. Além de know-how para nossos cientistas brasileiros. Nós começamos as mudanças, a introdução dessas novas infraestruturas necessárias para o funcionamento da base e em 2022 alguns lançamentos. Aliás, tem um plano de fazer um lançamento pelo menos em 2021. E o Mandetta, hein? No Ministério da Saúde, criou o Médicos pelo Brasil para fazê-los chegar às áreas mais remotas do país. Norte e Nordeste receberão cerca de 50% dos profissionais. Saúde em família ficou melhor em 2019. Um conjunto de medidas incluindo os programas Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil, Conecte SUS e Previne Brasil. E o tempo de espera para atendimento em hospitais e UPAs começou a cair. Centenas de novas ambulâncias para o SAMU. Ajuda emergencial para a crise da saúde na cidade do Rio de Janeiro. Impostos zerados para medicamentos contra câncer e AIDS. Em 2019, a redução de impostos de mais de 540 produtos em diversos setores, inclusive na área da saúde. Menos custos de produção nas empresas instaladas no Brasil. E o preço final dos produtos para os consumidores também caiu. No Norte, vimos a capacidade de estrago do comunismo e da ditadura. Os venezuelanos não conseguiram escapar dos anos vermelhos. Estão escapando para o Brasil. 705 militares brasileiros e a Operação Acolhida em Roraima. Logística e força-tarefa que recebe e distribui pelos estados brasileiros venezuelanos fugitivos da crise no país vizinho. Uma questão humanitária. E ainda há aqueles que defendem Maduro. A Polícia Federal faz o processo migratório
Em Pacaraima, os protocolos, tanto por refúgio ou por residência, já saem prontos. O CPF já sai retirado. E, em alguns casos, a carteira de trabalho. Então, quando esse venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Acordos históricos, Mercosul e a União Europeia, décadas de enrolação. Bolsonaro liderou o Mercosul e levou o bloco ao acordo histórico com a União Europeia em seu primeiro ano de mandato. Perspectiva de negócios gigantes para o futuro. Acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Com os Emirados Árabes Unidos foram assinados 8 acordos. Parceria aberta com Israel. Encontros das cúpulas do BRICS e do Mercosul. E mais acordos internacionais importantes. Queremos o Brasil como destino para o mundo. Enquanto os governos anteriores conversavam com Chaves, Maduro e Fidel Castro, onde perdemos bilhões de reais em empréstimos não honrados, Bolsonaro foi para onde pode dar resultado de fato. Com o dono do dólar, Donald Trump, relações comerciais e de amizade cada vez mais fortes. Até para convencer Trump a não sobretaxar aço e alumínio do Brasil. Não teve medo, nem ideologia, nem recuperação de cirurgia que fizesse nosso presidente parar de buscar parcerias para fazer o Brasil avançar. Estados Unidos, Europa, Chile, China, Japão, Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio foram algumas das agendas internacionais de Jair Bolsonaro em 2019. Na bagagem, de volta, acordos bilaterais e a atração de novos investimentos em bilhões de dólares. A isenção de vistos e a abertura do mercado aéreo e mais turistas em 2019. Isenção de vistos para Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Fez aumentar em 25% o número de visitantes desses locais ao nosso país. Aumento em 43% no gasto dos turistas estrangeiros no Brasil, melhor número dos últimos 16 anos. A permissão para que companhias aéreas com 100% de capital estrangeiro possam operar no Brasil mudou o cenário e já atraiu 5 companhias aéreas. Dessas, 4 são de baixo custo, ou seja, oferecem passagens mais baratas. A meta do governo é dobrar o número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, dos atuais 6 milhões por ano para 12 milhões até 2022. Todo o investimento para o turismo, a resposta é muito rápida. Isso já existem estudos comprovados, inclusive pelo Fórum Econômico Mundial, que a cada dólar ou a cada real que você investe no turismo, são 20 dólares, são 20 reais de retorno para a nossa economia. Então o turismo, ele é investimento. Quando nós investimos, acreditamos, o retorno, sem dúvida nenhuma, vem através de emprego e renda para a população. E o ministro Ricardo Salles teve muito trabalho em 2019. No meio ambiente, o rompimento da barragem em Brumadinho, queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral do Nordeste esquentaram os debates. Bolsonaro encarou a ONU e mostrou quem manda na Amazônia e no Brasil. Mas tivemos também as ONGs, agora investigadas por suposta promoção de incêndios em troca do dinheiro de Leonardo DiCaprio e outras estrelas. No final, tudo terminou tranquilo. O Brasil respondeu com operações como a Verde Brasil e a Amazônia Azul. E o esforço do governo brasileiro para proteger a Amazônia deu certo. Entre agosto e outubro, a Operação Verde Brasil combateu 1.835 focos de incêndio e aplicou 142 milhões de reais em multas. E as Forças Armadas estiveram prontas para qualquer missão, em qualquer dia e a qualquer hora.
E 2019 foi um ano sem folga. Apagaram focos de incêndio na Amazônia e recolheram óleo no litoral nordestino. O resultado veio de imediato, em setembro e depois em outubro. A queda histórica nos incêndios para o mês de outubro na região amazônica. Para a aeronáutica foi entregue o primeiro dos 36 caças Gripen que vão ser usados na defesa do território nacional. A Força Aérea recebeu ainda o primeiro KC-390, o maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul e que pode ser usado em emergências médicas, no reabastecimento de aeronaves durante o voo e em combate a incêndios. Sempre crítica ao governo federal, a imprensa brasileira teve que estampar nas suas capas o reconhecimento de que a economia brasileira está em franca recuperação. Um novo momento do país que só se tornou viável com gestão séria, competente e sem casos de corrupção. Sem casos de corrupção. Sim, nenhum caso. Nem dinheiro na cueca, nem propina, nem esquema. Um ano sem casos de corrupção. E sem corrupção, não é que o lucro das estatais federais apareceu e cresceu. Até setembro, alta de 70%. E o governo Bolsonaro quer mesmo eficiência, sem os cabides de emprego da Era Vermelha. Extinguiu 61.500 cargos entre comissionados, cargos de confiança e postos extintos. E na política, o ano todo foi muito caliente. E quem diria? Um filósofo fez a esquerda pirar de vez em uma luta implacável contra o Foro de São Paulo. E o poder subiu a cabeça de muitos. Se Jair conseguiu, eles passaram a acreditar que também poderiam. Mas a população pensou diferente e o crédito deles despencou. Já Bolsonaro pediu transparência e o PSL negou. Nasce o Partido do Brasil. 38, sangue novo, uma aliança. A aliança pelo Brasil. Na justiça nunca se viu tanta injustiça em nome da Constituição. O STF garantiu a inocência de milhares de criminosos condenados. Seria pela presunção de inocência mesmo? Ou o objetivo final único era soltar Lula? Conseguiram, mas o clima não esteve bom para ele aqui fora. E os hackers invadiram as mensagens de autoridades e também criaram mensagens em nome delas, e se deram mal. Quem sabe em 2020 o Intercept pode ser interceptado e ir parar atrás das grades, com os hackers e sabe lá com quem mais. E assim um ano que entra para a história e termina com mais boas notícias. O varejo prevê o maior crescimento de vendas dos últimos 6 anos para o final de ano, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E o Moro, hein? O Moro da República de Curitiba. Quem diria? Uma das 50 personalidades da década pelo jornal Financial Times. E assim, 2019 aconteceu. Com o presidente que mais deu atenção à imprensa brasileira. Diálogo, conversa, risadas, perguntas, respostas, sustos, atenção, carinho. Um presidente família com seus fiéis escudeiros prontos a defendê-lo e prontos a defender o Brasil. Um presidente com bons conselheiros. Um general Heleno, para que mais? Sempre ao seu lado. E um porta-voz da presidência, também general, Otávio Santana do Rego Barros. Sério, mas conquistou a imprensa. Um ano inteiro de muitas conquistas. Mas teve quem preferiu não ver. Para as boas notícias, a Globo também não conseguiu nem pronunciar Jair Bolsonaro. Mas para as fake news, a Globo não economizou em citar o nome do presidente. Em compensação, a lua virou
Lula na voz de William Bonner. E a imprensa extremista tentou, mas não conseguiu. Bolsonaro é um dos presidentes mais populares da história e é o povo que contraria todas as pesquisas. Ibope, Datafolha, que nada. Pesquisa não mede carinho, nem respeito, nem admiração. Em 2019, não teve protocolo que barrou o presidente de estender a mão ao seu povo, o povo brasileiro. O Palácio da Alvorada virou ponto turístico. Brasileiros que chegam e esperam por horas para cumprimentar o presidente querido do Brasil, parabenizá-lo ou tirar fotos, ou então chamar de mito, porque sabem que ali, na verdade, não está um mito, não está um rei, nem um presidente, muito menos um herói. Encontraram um Jair, um amigo, um humano, um homem que fez o que os outros não tiveram coragem de fazer e muito menos pronunciar. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a verdade doa a quem doer. E assim, com a força de Deus e a verdade prevalecendo, que Jair Bolsonaro venceu todos os desafios, de mãos dadas, como povo brasileiro. Esta foi a retrospectiva 2019 Folha do Brasil. Obrigado pela sua atenção em cada vídeo postado pelo Folha do Brasil neste ano. Desejamos a todos um feliz 2020 e que Deus abençoe ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sua família, a nação brasileira, toda a equipe governamental. Que Deus abençoe a você e a sua família, querido brasileiro do coração verde e amarelo.